Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo nesta quarta-feira. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo dentro do Evangelho de João e vamos ficar aqui dentro do capítulo 4. No sábado nós retornaremos começaremos o capítulo 5. Eu vou aguardar um pouquinho até que todos cheguem aqui no meu perfil, para que possamos começar aqui o culto. Nós temos aqui a Denise, Messias, a Sueli, o Virte, a Vanessa, o Rogério. São muito bem-vindos aqui. Tem mais gente chegando que não está registrado aqui, mas nós vamos começar com uma breve oração. Você pode inclinar a sua cabeça aí onde você estiver e nós vamos orar a Deus nesse momento. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos do dia de hoje. O Senhor tem sido bondoso conosco. Aliás, o Senhor é bondoso mesmo quando nós não percebemos. Mas o Senhor tem sido bondoso conosco, tem guardado nossa família e agradecemos por isso. Eu oro por aqueles que estão passando por alguma situação mais difícil, que estejam talvez enfermos, que estejam doentes por alguma causa, e oramos para que essa situação de pandemia, essa situação que nós estamos vivendo possa passar logo e de alguma maneira nós possamos retomar as atividades presenciais na igreja. Essa é a minha oração. O Senhor sabe de todas as coisas e nós confiamos no Senhor, independente daquilo que nós vamos receber como resposta. Nossa fé não depende da resposta que o Senhor nos dará, mas nós oramos aqui nesta noite para que juntos possamos estudar a Tua Palavra e tirarmos lições preciosas, que possamos crer no Senhor sem a necessidade de ver sinais, de ver milagres acontecendo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que bom que você está aqui comigo. Nós vamos aqui para o estudo desta noite. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no capítulo 4 de João, a partir do versículo 31. Nós paramos no 30 e nós vamos ler a partir do versículo 31. Antes de ler aqui a passagem dessa noite, eu quero fazer uma breve contextualização, talvez para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez ou que perderam o culto de sábado passado. Nós estamos aqui dentro do contexto daquela conversa que Jesus teve ali com a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó. Jesus tem um diálogo com esta mulher. Essa mulher aqui, o nome dela não nos é apresentado, a Bíblia não registrou o nome dela, e entendo que faz um contraste também com o capítulo 3 ali, onde aparece Nicodemos. A gente tem no capítulo 3 um homem, no capítulo 4 uma mulher. Esse homem chama-se Nicodemos, no capítulo 4 a mulher é identificada apenas como samaritana. Nicodemos encontra-se com Jesus, ele vai em busca de Jesus no meio da noite, enquanto todos estavam ali dormindo, enquanto Jerusalém descansava. Nicodemos vai no meio da noite buscar Jesus e buscar entendê-lo, Nicodemos é reputado como um dos principais entre os judeus, e essa mulher samaritana vai em busca de Jesus no meio da noite. No meio da noite, Nicodemos, e no meio do dia, essa mulher vai em busca de Jesus. No momento mais quente do dia ali, o sol era meio-dia, o momento mais quente do dia, essa mulher vai em busca de Jesus. Aliás, ela vai em busca de água, e Jesus de alguma maneira se encontra com ela, Jesus intencionalmente. O texto bíblico lá no início do capítulo 4 diz que era necessário que Jesus passasse pela cidade
por Samaria, porque ele estava caminhando, ele estava indo rumo à Galileia. Ele tinha saído da Judéia por conta de situações difíceis ali que ele enfrentava com os fariseus. E o capítulo 4, verso 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E Jesus atravessou a necessidade que ele tinha de passar pela província. Necessariamente, ele não precisava entrar em Sicar. E ele entra, e o texto fala no início que era necessário ele atravessar a província. E ele ficou ali 2 dias, né? Os fariseus haviam rejeitado Jesus por conta da sua simplicidade. Jesus falava de assuntos muito profundos, mas de maneira muito simples. E para os fariseus, letrados, graduados, era difícil encarar que um rabino, ou vamos assim colocar, aceitá-lo no mínimo como mestre seria já difícil. Imagine como o Messias, né? Eles aguardavam um Messias muito além daquilo que eles próprios eram. E eles não aceitaram a simplicidade de Jesus. Jesus, ele de fato surpreende pela sua simplicidade, mas a simplicidade não é sinônimo de superficialidade. Não confunda as duas coisas. Existem muitas pessoas simples, mas que têm uma sabedoria muito profunda. E Jesus era alguém que poderia dar uma aula sobre física. Jesus poderia ensinar física quântica para aqueles homens ali que nem sabiam o que era aquilo, o que é física quântica. Jesus poderia ensinar sobre os astros, sobre a astronomia, diante da visão limitada que eles tinham, e o mundo todo tinha uma visão limitada naquele período sobre astronomia, mas Jesus resolveu ensinar de coisas simples, né? Jesus era simples, e essa simplicidade de Jesus tinha sido rejeitada pelos fariseus. Jesus tinha sido rejeitado por causa dessa simplicidade dele. E ele vai lá entre os samaritanos, e ele é bem aceito. E havia realmente um ranço entre samaritanos e judeus, principalmente, quando eu estou dizendo judeus, eu estou dizendo o pessoal da Judéia mesmo, ali, especialmente Jerusalém, nutria um ranço contra os samaritanos, até porque o templo ficava em Jerusalém, e eles haviam construído um templo, na época de Esdras ali, eles haviam construído um templo no Monte Gerizim, né, e eles adoravam naquele templo ali, e havia uma mistura teológica entre judaísmo, religião de Israel, paganismo, e isso gerava bastante desconforto entre judeus e samaritanos. Eu disse para vocês que entre judeus e samaritanos poderia haver negócios, poderia haver trato comercial, mas não poderia haver um trato cordial. Aquela mulher jamais ofereceria água para Jesus. Se você acompanhou o texto aqui, você descobriu que Jesus pediu água para ela. E aí ela vai trabalhando ali, Jesus vai trabalhando um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher primeiro identifica Jesus como judeu. Ela fala: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Né? Depois Jesus fala assim: se você soubesse com quem você está falando, e repito, isso aqui não foi uma carteirada que Jesus deu, em momento algum Jesus estava querendo dizer assim: você sabe quem eu sou? Não foi isso. A ideia de Jesus é o contrário, é assim: se você soubesse quem eu sou. É o desejo que ela conhecesse de fato quem era ele. Se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim e eu lhe daria água viva. E essa água se transformará, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ela se transformará numa fonte a jorrar, né?
e essa fonte jorrou mesmo, né? Esta mulher aqui, ela bebeu daquelas palavras que Jesus lhe deu, daquela mensagem. Jesus foi realmente muito simpático, muito carismático. Ele se aproximou com simplicidade, humildade ao pedir água para aquela mulher. Ele que é o criador das fontes das águas, Ele que é o criador dos mares, Ele que é o criador dos rios, Ele que é o criador das reservas de água mineral desse mundo, das melhores águas desse mundo. Ele vai e ele se coloca numa situação extremamente vulnerável. Ele está no meio do dia, no momento mais quente do dia, e ele espera pela misericórdia e pela bondade de um humano chegar e oferecer água. E ele sabia que aquela mulher não iria oferecer, então ele pede. E aliás, o pedido também ajuda no ponto de contato. É um ponto de contato, porque ao pedir água, aquela mulher percebe que aquele homem é vulnerável, né? E que ele realmente está precisando. Mas na verdade, no fundo, Jesus inverte o diálogo. Primeiro Jesus pede a água como se ele precisasse. De fato, ele tinha sede mesmo, ele precisava da água, ele tinha sede e fome. Tanto é que os discípulos foram para a cidade comprar alimento, né? Vendo aí que eles podiam negociar com os samaritanos, né? Essa é uma evidência muito clara. Jesus pede água e no final quem tem a sede é a mulher. Olha que coisa! Quem tem a sede é a mulher. Jesus oferece o melhor diante do inferior, né? Jesus oferece água viva. E essa água, ela se tornou uma fonte mesmo a jorrar ali na vida daquela mulher. Ela primeiro começa identificando Jesus como um simples judeu. Depois ela até faz uma espécie de promoção. Ela promove Jesus, ela compara Jesus com Jacó. Quando Jesus fala assim, olha, eu tenho uma água que é a melhor água do mundo. Se você soubesse quem eu sou, você pediria essa água para mim. Aí ela fala assim, mas você não tem como que tirar a água. Por acaso você é maior do que Jacó, o nosso patriarca, aquele que nos deu este poço? Depois Jesus fala para aquela mulher, quando ela se empolga com aquilo que Jesus tinha apresentado da água viva, Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido. Aí ela tentou desviar a conversa ali. Ela falou assim, mas eu não tenho marido. Ela falou assim, você disse bem, Jesus falou, você disse bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu marido. Aquela mulher tinha uma vida pregressa, pecaminosa, pecadora mesmo. Ela teve muitos erros na vida. E uma das evidências é o fato dela estar indo buscar água ao meio do dia. No meio do dia. As mulheres não buscavam água no meio do dia. Elas buscavam água no início da manhã, para fazerem reservas, e também porque era o momento mais agradável, não era aquele calorão do dia, o sol a pino, meio-dia. Ela vai buscar água porque as mulheres da cidade também não queriam andar com ela. Aliás, marido nenhum daquele lugar ali de Sicar recomendaria que sua esposa andasse com aquela mulher ali. Mas Jesus conversa com ela, Jesus dialoga. E o que Jesus não conseguiu com os fariseus, Jesus conseguiu alcançar com essa mulher. Tem um livro chamado Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey. Eu queria ler para você aqui um breve parágrafo. Diz assim, Jesus nunca encontrou enfermidade que não pudesse curar, defeito de nascença que não pudesse reverter, demônio que não pudesse exorcizar, mas encontrou céticos que não pôde convencer e pecadores que não pôde converter. Sabe que os fariseus, eles se achavam mesmo o suprassumo, o máximo. E às vezes o orgulho e a arrogância, a altivez espiritual pode nos cegar a ponto de não enxergarmos que o Messias está entre nós. Jesus, ele sempre teve o controle de tudo e não houve enfermidade que ele não pudesse curar.
Não houve doença que ele não pudesse trazer cura, mas ele encontrou pecadores que não pôde converter e céticos que não pôde convencer. Sabe por quê? Porque Deus não violenta a consciência humana. Deus não violenta a consciência humana. Ele deixa você à disposição, livre para decidir se você crê ou não. Livre para isso. E quando eu olho para essa história é maravilhosa. Essa história é muito incrível. O diálogo vai sendo desenrolado aqui, desdobrado. Ela primeiro identifica Jesus como um simples judeu. Depois ela faz uma comparação. Olha, és tu maior do que Jacó? Ela quase que promove Jesus, porque Jacó era a personalidade mais elevada que havia naquele lugar. Claro, Jacó já tinha morrido há muito tempo, é óbvio, mas assim, era alguém que ser comparado a Jacó era assim o auge. E ela compara Jesus a Jacó. És tu maior? Né? Ela faz uma indagação aqui. E aí quando Jesus diz assim que ela não tinha marido, aí ela fala assim, vejo que tu és profeta. Ó, um judeu, um simples judeu, Jacó, profeta. E depois da conversa que ela teve, quando Jesus explicou, ela quis discutir teologia com Jesus. Olha, a gente vai adorar aqui, ou adora em Jerusalém. Aí Jesus falou assim, vocês não sabem do que vocês estão falando. A salvação, ela, segundo a profecia, ela vai vir através dos judeus. Jesus não está dizendo que os judeus são melhores. Os próprios judeus estavam rejeitando Jesus. Os fariseus, né, estavam rejeitando Jesus. A gente às vezes se engana bastante de dizer que o judeu não aceitou Jesus, né, não recebeu Jesus. É um engano que precisa ser corrigido. Porque quando a gente vai à Bíblia, todos eles eram judeus. Todos eles eram israelitas ali no primeiro momento, que aceitaram e receberam Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos que dezenas de milhares aceitaram Jesus. Dezenas de milhares. É muita coisa. Dezenas de milhares, no mínimo, é 20 mil. Dezenas, no mínimo, são 2. Milhares, 1.000. Então, no mínimo, 20 mil. É muita gente. Então, assim, muita gente aceitou Jesus. E praticamente ali todos judeus, né? Então, é um engano a gente pensar que eles não aceitaram. É claro que muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. Mas muitos também aceitaram. A gente não sabe medir o quanto isso. Mas Jesus realmente, ele trouxe assim um entendimento e o coração dessa mulher foi movido. Tanto é que ela disse aqui no verso 25 o seguinte. Aqui. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Veja, ela deixou a coisa mais preciosa que ela havia ido buscar. Ela havia ido buscar água. O dom de Deus. A água era conhecida como o dom de Deus. Ela foi buscar água e ela deixou a água lá. Porque ela encontrou algo melhor, algo superior. E ela chegou, e você leu aqui direito, você ouviu direito, ela conversou com os homens da cidade. E ela chegou e ela falou para os homens da cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha só, judeu, Jacó, profeta e Messias. Uma conversa com Jesus pode mudar toda uma vida. Uma conversa com Jesus pode mudar toda uma vida. Permita isso. Permita-se ter esse trato com Jesus. É perigoso? Claro que é perigoso, porque quem é que em sã consciência quer sair da sua zona de conforto? Jesus, ele vem mudar mesmo, ele vem tirar você da sua zona de conforto. Ele vem mudar padrões. E muito mais do que paradigmas serem quebrados, Jesus vem mudar pensamentos. Jesus vem operar no ser humano uma verdadeira metanoia,
uma mudança do pensamento, uma expansão da mente. É isso que ele vem realizar. E aqui nessa conversa com essa mulher, ele gerou uma verdadeira missionária. Essa mulher voluntariamente, Jesus não pediu para ela fazer nada disso, ela voluntariamente foi, saiu dali, deixou o cântaro com a água, bem precioso, o conhecido dom de Deus, porque ela tinha recebido a água viva e que não estava sendo represada, ela estava jorrando para a vida eterna. O que Jesus não conseguiu com os fariseus, que por sua altivez espiritual, por sua presunção, por seu orgulho, e de fato eles sabiam muita coisa, tinham muito know-how, tinham muito conhecimento teológico, muito conhecimento técnico, e não estou dizendo nada contra isso, eu acho que a gente tem que se munir de conhecimento técnico sim. O que eu estou oferecendo para vocês aqui é conhecimento, é resultado de estudos, de leitura de livros. Mas essa mulher aqui, na sua simplicidade, ela recebe a Jesus como Messias, como Cristo. E ela vai com toda a ousadia santa diante dos homens da cidade. Aquela mulher, lembrem-se, era uma persona non grata. Ela vai diante da cidade, diante dos homens, e ela fala: olha, venham ver ele. E eles foram. Eles saíram para ir ter com Jesus. E aí a gente vai ler aqui a partir do verso 31, porque isso aqui foi o preâmbulo, isso aqui foi uma espécie de introdução, na verdade foi uma espécie de retomada aqui, um resumo daquilo que a gente já viu. E aí no verso 31 o texto diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhes rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? É curioso, os discípulos pareciam muito infantis, assim, né? Jesus está dizendo, ele está fazendo uma analogia, uma comparação aqui. Não é da comida física, a fazer a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? É que ele entregasse a vida, que ele morresse pelos pecadores para redimi-los. Essa era a vontade, E aí o texto fala assim, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Jesus é a salvação. E o verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu fico imaginando Jesus ali naquele vale. O poço de Jacó ficava num vale, entre os 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E eu fico imaginando Jesus sentado no poço, conversando agora com os discípulos, porque enquanto os discípulos tinham ido comprar comida para trazer, eles foram na cidade comprar comida, e Jesus conversava com a mulher. Lembra desse... Isso aqui é importante. Jesus estava sozinho conversando com a mulher. Os discípulos chegam e veem Jesus conversando com a mulher e eles ficaram meio que constrangidos, mas não ousaram falar nada. Quando a mulher deixou o cântaro e foi para a cidade conversar com os homens, Jesus começa a tratar com os discípulos. Gente, Walter Wink escreveu: se Jesus não tivesse existido, nós nunca teríamos como tê-lo inventado. Jesus é fantástico, é incrível. Jesus, ele ensina a mulher, ele ensina os discípulos e ele vai receber os homens da cidade para ensinar. Jesus o tempo todo está ministrando, oferecendo, entregando conhecimento, e muito mais do que só um exercício cognitivo, Jesus está transformando corações. Olha que coisa linda! É a mulher, são os discípulos e agora vai ser o grupo de homens da cidade. E aí eu fico imaginando Jesus sentado na beira daquele poço, com o sol na cabeça, o sol do meio-dia. E eu fico imaginando ele olhando para uma plantação de cereal, não sei, de trigo, de cevada, de algum cereal que tinha ali. E ainda aquele cereal estava verde,
Porque faltavam 4 meses para a colheita. A colheita se dava entre os meses de setembro e outubro. Era ali que se dava a colheita, né? E os campos estavam verdes ainda, mas o sol batendo ali naqueles campos, Jesus usou aquilo como uma ilustração. Eu fico imaginando que isso aqui é bem possível. Jesus usando aquilo ali como uma ilustração. E ele fala assim, ó, faltam 4 meses para a ceifa. E o verso 36, o verso continua dizendo assim, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus aqui ele pega um elemento muito conhecido nos tempos ali da Bíblia. Israel era um país agrícola, eles tinham essas plantações de cereais, e as espigas ali ainda estavam verdes do trigo ou da cevada, estavam verdes. Faltava 4 meses ainda para a colheita. Mas Jesus não está falando da colheita simplesmente do cereal. Ele está falando da colheita de seres humanos. Ele está falando assim, olha, ergam os olhos, vejam além. Jesus está querendo dizer assim, ó, essa mulher foi lá na cidade e ela foi lá para anunciar o reino de Deus, aquilo que ela recebeu aqui. A água que ela recebeu aqui, ela veio aqui para anunciar, ela foi lá para anunciar. E aí Jesus, de alguma maneira, está aqui antecipando o que seria o Pentecostes. Jesus está dizendo assim, ó, esse caminho está sendo todo preparado para isso. E o verso 36 diz assim, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, não se orgulhem pelo que vocês vão ver. Não foi trabalho de vocês. Vocês vão ceifar aonde vocês não plantaram. Trabalho daquela mulher? Sim. Mas trabalho de profetas que Deus enviou antes. O próprio Jacó, que tinha sido feito aquele poço, abençoava de alguma maneira a vida dos samaritanos que estavam ali. E Jesus falou assim, ó, não se orgulhem do que vocês verão. Não se orgulhem. Vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. E de fato, olha o que o verso 39 reserva para a gente nessa noite. A partir do verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Olha só o texto. Muitos samaritanos creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher. Gente, isso aqui é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. Essa mulher aqui, rejeitada pelos seus pares, rejeitada pela sociedade samaritana, que ia buscar água ao meio-dia no poço. Essa mulher deixou o cântaro junto ao poço, porque ela encontrou água viva. E ela foi e compartilhou a mensagem. Ela foi um verdadeiro discípulo que nasceu como missionário no reino de Deus. Todo discípulo nasce como um missionário no reino de Deus. Essa mulher não se aguentou, porque o que é um verdadeiro missionário? É você ir lá para a África, é você ir lá para a Ásia, para a Oceania. Não é isso. Jesus disse que a água que alguém beber dessa água será como uma fonte a jorrar. Ou seja, o discípulo não represa para si conhecimento. Ele naturalmente partilha. E eu não estou dizendo de você pegar a Bíblia, abrir e pregar e dar um estudo bíblico. Isso também conta. Mas eu estou dizendo com a sua vida você testemunhar. Com a sua vida. Pregue o evangelho. Se for necessário, use as palavras. Pregue com a sua vida.
Dê estudos bíblicos, use a internet, fale, compartilhe os vídeos. Se você não consegue verbalizar, falar, articular, compartilhe os vídeos. Não estou dizendo os meus vídeos, eu não tenho presunção nem vaidade com isso. Eu estou dizendo assim, compartilhe bom material. Seja um cristão proativo na internet. Não esconda a sua fé. Deixe que as pessoas saibam que você é um seguidor de Jesus. Deixe que elas saibam. Você não precisa pegar e abrir a Bíblia e gravar um vídeo, como eu estou fazendo aqui agora, fazendo uma transmissão ao vivo. Não, você não precisa disso. Mas permita que Deus te use. Deus quer usar a gente. Deus quer te usar. Deus quer me usar. E para isso, a única coisa que você precisa é permitir que Ele te ofereça a água viva. Ele próprio é essa água que mata a sede, que sacia e que de alguma maneira faz com que a gente possa ser um conduto para levar. A gente só é o conduto, a gente não é a água. A gente só é o recipiente. Sejamos vasos. E não queira ser um vaso grande, né? Pode ser um vaso pequeno, é mais fácil de transbordar. Né? Do jeito que o que você sabe fazer, do jeito que você faz, faça para o Senhor e certamente você vai ver que os seus esforços eles não serão vãos. E não fique pensando assim, mas eu vou falar, mas é outro que vai colher. Quantas vezes na minha vida eu já fiz coisas e outros colheram? É a vida. É para a gente não se orgulhar mesmo, sabia? É para a gente não se orgulhar. Jesus chega para os discípulos e fala assim, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E vocês vão colher aqui coisas que vocês não plantaram, que não é resultado do trabalho de vocês. E aqui mostra-se o resultado. Muitos creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher. Lembram-se que eu disse nos cultos passados que dentro do Evangelho de João, o verbo crer é um verbo extremamente importante, porque esse é o objetivo de tudo que está escrito. Esse é o objetivo, é crer. E eu não estou inventando nada, está na Bíblia aí, está no Evangelho de João. Eu já li, mas eu vou repetir, tá? Evangelho de João, põe uma marquinha aí, a sua mão, no capítulo 4, põe a sua mão no capítulo 4 e a gente vai lá para o capítulo 20. A gente vai lá para o capítulo 20. Capítulo 20, versículos 30 e 31. Olha o que a Bíblia diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais aqui que Jesus realiza são todos eles para que aqueles que vêm, aqueles que testemunharam de forma ocular, e nós que estamos lendo hoje, no século 21, possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E Filho de Deus é o próprio Deus, que Ele é o próprio Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja, o único sinal que Jesus fez diante dos samaritanos, sabe qual foi? Foi dizer qual era a vida que aquela mulher tinha. Só isso. E os samaritanos receberam Jesus assim, coisa que os fariseus viram tantos sinais que Jesus realizou e eles não creram. Muitos deles não creram. O único sinal que Jesus fez diante dos samaritanos foi revelar a vida da mulher. Só isso. Foi a única coisa. E foi suficiente para transformar uma cidade inteira. Olha só, o texto continua. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram. Tá vendo? Esse verbo aqui, ele se repete porque ele é uma tônica. Muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
por que é tão importante crer? Porque quando nós cremos, recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Aonde está escrito isso, pastor? No Evangelho de João, lá no prólogo, lá no verso 12 do capítulo 1, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pastor, nem todo mundo é filho de Deus? Veja, Deus é pai de todos, mas nem todos têm a Deus por pai. E como é que a gente se torna filho de Deus? Como é que se dá esse novo nascimento? Como é que a coisa é transformada? É quando você recebe Jesus. Quando você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. Essa mulher aqui, ela não só se transforma numa filha de Deus, mas ela leva outros a crer em Jesus. E aí o verso 43 diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Jesus ficou 2 dias em Samaria. Lembrando aqui, a geografia, você tem a Judéia ao sul, Samaria no meio e a Galileia ao norte. Jesus está subindo para a Galileia, está indo para a Galileia. E subindo, o modo de dizer, né? Ele está indo para o norte, é nesse sentido que eu estou dizendo. Quando a Bíblia utiliza a expressão subir, é sempre para Jerusalém. Para Jerusalém sempre se sobe, nunca se desce. Mesmo Jerusalém estando ao sul da Galileia, o relato bíblico diz que Jesus subia para Jerusalém. E o verso 43 diz assim: passados 2 dias ali, partiu para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham participado. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não pedirdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Que coisa incrível! Novamente, a ideia do crer está aparecendo aqui. Aparece aqui a ideia do crer. E este homem, ele creu sem ver. Ele acreditou sem ver. Será que eu estou falando para alguém que está esperando um sinal para poder acreditar? Sabe? É claro que Jesus, ele não nos exige uma fé cega, né? Tive um professor chamado Rodrigo Silva, vocês conhecem ele, pelo menos pelos vídeos, e ele falava muito sobre fé e fideísmo. E ele fazia uma diferenciação mesmo com as duas palavras para dizer a fé como uma fé racional e o fideísmo como uma fé cega, sem evidências. Deus não espera que a gente creia sem nos dar evidências de sua crença de que ele existe. Mas olha que interessante, este homem aqui, ele não viu o filho curado. Ele simplesmente creu mediante a palavra de Jesus. Jesus disse: vai que o teu filho vive. E ele foi. E ele acreditou. Crer sem ver. Como é a sua vida? Você precisa ver para crer? Ou você acredita, mesmo não tendo visto? É quarta-feira. Quarta-feira é dia de oração.
na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitas pessoas pedem por muitas coisas. A única coisa que eu queria pedir nessa noite para você é que você pudesse de todo o coração crer em Jesus. E acreditar que mesmo que Ele não realize o seu desejo, e talvez seja duro ouvir isso daqui, mesmo que Ele não realize o seu desejo, que você continue acreditando, continue crendo. Jesus nunca encontrou enfermidade. Eu quero repetir o texto. Philip Yancey. Tá? Jesus nunca encontrou enfermidade que não pudesse curar, defeito de nascença que não pudesse reverter, demônio que não pudesse exorcizar, mas encontrou céticos que não pôde convencer e pecadores que não pôde converter. Nessa noite, você está disposto a receber Jesus como o Messias, o Filho de Deus? Você está disposto a crer de todo o coração? Eu espero que a sua fé seja amadurecida na jornada dessa vida. Que Deus te abençoe, meu amigo. Eu vou ler todos os pedidos que estão aqui, todos eles, tá? E eu vou dar um joinha, uma curtida, para mostrar que eu li e que não só li, mas que eu orei por você. Eu não sei que lutas que você está enfrentando, eu não sei por que dificuldades você está passando, mas se eu desejo o bem para os meus filhos, você duvida que Deus não deseja o bem para você? Que Deus te abençoe. Você quer orar comigo? Feche os seus olhos e eu vou pedir a Deus um milagre na sua vida. Eu não sei pelo que você passa, mas eu vou pedir para que o milagre da fé, do crer, possa encher o seu coração. Querido Deus, eu tenho aqui uma audiência virtual, amigos queridos aqui do distrito de Osasco, das igrejas Central de Osasco e do Kennedy, de outras amadas igrejas pelas quais eu já passei no meu ministério pastoral, amigos que talvez me conheçam de outras situações. Fica com eles. Esteja com eles neste momento. Esteja também com aqueles que não têm uma igreja para frequentar, que não têm uma fé, mas que estão aqui acompanhando. Esteja com aqueles que ainda verão este vídeo, assistirão no futuro. Senhor, ajuda-nos a crermos, mesmo antes de vermos. Nós queremos crer para depois poder ver. É esse nosso desejo. Fica conosco nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela presença virtual aqui. E até sábado, às 10h30 da manhã, nos encontraremos aqui no Facebook e no Instagram. Hoje eu não transmiti pelo Instagram, mas sábado que vem será pelo Facebook e pelo Instagram. Deus abençoe. Fiquem com Deus.